Muito bem, vamos lá. Introdução à Economia, disciplina do curso de Ciências Contábeis da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Hoje vamos ver o tópico 12, que é o capítulo 12 do livro Análise Econômica. O tópico de hoje é Inflação, Desemprego e Crescimento. Capítulo 12 de Análise Econômica, Saporto e Pereira. Muito bem. Na semana passada nós vimos dois modelos macroeconômicos que mostram a ligação entre as seguintes variáveis: juros, produção e justamente nível de preços ou inflação. São os modelos ISLM e o modelo de oferta agregada e demanda agregada. Em conjunto, a gente consegue determinar e mostrar as ligações entre essas variáveis e o que ocorre com essas variáveis se, por exemplo, algum dos seus determinantes muda. Por exemplo, consumo, investimento, gastos de governo, exportações, importações, quantidade de moeda, né? Ou mesmo coisas que mudam, tudo isso muda a oferta, a demanda agregada, né? Além de mudar as curvas ISLM, como a gente viu. Mas também tem os determinantes da oferta agregada, que são os custos, né, os salários e o preço de coisas como petróleo. Então, a gente viu todas essas variáveis em conjunto. Hoje a gente vai ver a relação entre essas três aí: inflação, desemprego e crescimento. Após uma breve introdução, vamos falar sobre os determinantes da inflação, quando ela se torna alta ou super alta ou hiper alta, né, que é a alta inflação, superinflação e hiperinflação. Isso se torna um problema para a economia do país. Nós vamos ver por quê. Mostrar que existe também uma ligação entre inflação e desemprego e, finalmente, a ligação entre emprego e desemprego, emprego e desemprego, que é a mesma coisa, né? Olhando as pessoas empregadas, outras pessoas desempregadas, e a relação dessas duas com o crescimento econômico. E, finalmente, na parte do final, já indo para o finalzinho da aula, inclusive relacionado com a atividade de hoje, da aula 12, nós vamos ver como que se dá o uso de dados em macroeconomia. Ou seja, se vocês precisarem, um chefe aí seu pede dados de PIB da Noruega ou da Tanzânia, como que eu faço, né? Então, existe um repositório de banco de dados de variáveis macroeconômicas bastante importante, chamado Data Bank, do Banco Mundial, ou World Bank, que a gente vai ver. Esse banco de dados lá, ele é imenso, né? Tem os principais indicadores do desenvolvimento dos países, entre eles os indicadores macroeconômicos. Então, é uma fonte legal que vale a pena. Então, vamos fazer uma aula diferente hoje, que é, no finalzinho, falar sobre isso, tá? Sobre o uso de dados em macroeconomia. Muito bem, começando pela introdução. Basicamente, a gente vai ver várias questões hoje relacionadas a essas variáveis que eu mencionei até agora, principalmente inflação, desemprego e crescimento econômico. Qual é a relação entre elas, né? E a questão da inflação também, o fenômeno da inflação, né? O que determina se uma economia apresentará alta inflação ou baixa, e por que é um problema para a sociedade quando você tem uma inflação bastante alta. Então, como começar pela questão dos determinantes da inflação? Inicialmente, vamos ver alguns dados, né? Inflação, como só revenda a definição, é a variação positiva no nível de preços. Então, se um determinado momento no tempo, depois você observa um segundo, e os preços, na média, ou de acordo com algum índice de inflação, igual nós vimos na aula 9, apresentar que os preços estão aumentando, isso se chama inflação, ou seja, uma variação positiva no nível de preço. Se esse nível de preços cair, ele é chamado de deflação. Falamos sobre isso na aula 9. Agora a gente vai falar um pouco mais em detalhe para entender como que a inflação se liga com as principais variáveis macroeconômicas e o que está por trás do fenômeno da inflação. Aliás, tem um outro dado também que vocês não saibam, porque vocês provavelmente nem tinham nascido ainda. Nos anos 70, 80 e 90, o Brasil sofreu de um período de inflação muito alta. Uns chamam de superinflação, outros chamam até de hiperinflação. Dá uma olhada aí nesses dados.
Vejam que vocês que nos anos 70, que foi um período que o Brasil cresceu bastante a economia, tivemos inflação muito alta, 40% ao ano. 40% do aumento de preços entre o primeiro dia do ano e o último dia. Isso é realmente um nível bastante alto. Agora, para os anos 80, essa média de aumento de inflação foi 570% ao ano. Ou seja, é como se eu multiplicasse por 4, é isso? 100% duplica, não, multiplicasse por 6. 570 é mais do que multiplicar por 6, 6,7. Ou seja, é muito alto, né? Nos anos 90 também tivemos um período de inflação alta que diminuiu a partir do Plano Real. Caiu para 510. Nos anos 2000, já a inflação nossa já é uma inflação normal, entre aspas. 7% ao ano é a inflação de vários países no mundo. Os países mais ricos costumam ter inflação ainda mais baixa, do tipo essa inflação dos anos 2010, que caiu para quase 6% ao ano. Então, o Brasil passou por uma inflação normal a partir dos anos 2000, mas, sem dúvida, nas décadas de 1970, 80 e 90, a inflação foi muito alta. Não, né, justamente por conta desse nível de inflação altíssima, houve algumas tentativas de estabilizar a inflação, e esses planos aí eu listo para vocês, só para vocês ficarem sabendo, né, num curso de História Econômica, claro, vocês veriam isso em detalhe, ou num curso de Economia. Os planos cruzados, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, foram tentativas sem sucesso de diminuir o nível de inflação, sem sucesso, por isso que vocês veem essa taxa de inflação tão alta aqui, né? E, finalmente, o plano que consegue controlar a inflação no Brasil e trazê-la para níveis normais, entre aspas, é o Plano Real, né? Que o início do Plano Real oficial é 1º de julho de 94, então, metade do ano de 94. Então, ou seja, uma coisa que é intrigante atrás desses números aqui é por que períodos de inflação tão alta e depois inflação mais baixa? Em outras palavras, o que está por trás da inflação? O que determina a inflação? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Assim que a gente viu o que está por trás dos determinantes de várias variáveis, né? Consumo, investimento, gasto do governo, exportação, importação. Nós vimos também que produção e juros estão ligados a essas variáveis que eu mencionei agora. Agora, e a inflação? O que faz, então, com que o nível de preços aumente, ou, né, aumente muito? Então, vamos tentar entender agora. Bom, Y, a gente tem chamado de PIB, né? Produto Interno Bruto, que é uma medida de produção, embora seja uma medida de renda e de demanda agregada também, como a gente falou. Mas vamos dizer aí que o Y, então, é a nossa produção, é o nosso PIB. E P é o nível de preços, esse mesmo P aí que a gente viu no modelo de oferta e demanda agregada. Beleza. Se P é o nível de preços, é como se você estivesse juntando todos os preços de todas as coisas que você quer comprar, multiplicando pelo preço de cada um. Então, por exemplo, eu comprei 2 pães, cada um por R$5, então 2 vezes 5, 10. Aí eu somaria isso com um pote de manteiga que eu comprei, sei lá, R$11, então 10 mais 11, 21, e assim por diante, até pegar toda a cesta de bens que você está tentando calcular o nível de inflação. Aí vai dar em um P aí grande, vai dar, sei lá, 200, sei lá. Tá, isso eu teria que gastar R$200 para comprar a cesta. Agora, e se eu tivesse só R$1, qual porcentagem dessa cesta que eu teria se eu gastasse só com esse R$1? Seria exatamente 1 sobre P. 1 sobre P. Se P são todos os bens, 1 sobre P é aquela partezinha dos bens que eu consigo comprar com R$1. Como essa nota de R$1 aí é essa nota de R$1 é a moeda da economia, não é isso? O real na nossa moeda, no Brasil. Então, esse 1 sobre P eu também posso chamar de valor da moeda, em termos de bens e serviços. Então, é isso. A moeda vale 1 sobre P. Se P é a inflação atual, 1 sobre P é o valor da sua moeda. Esse é o ponto. Beleza? Então, o que implica disso?
Então, vamos supor que a cesta de preços está lá que nem na Europa ou nos Estados Unidos, que quase não muda, vamos dizer até que não muda. Então, eu compro num mês, eu pago R$ 10 pelos 2 pãezinhos, R$ 11 pela, 10, R$ 11 pela manteiga, e assim por diante, todas as coisas da cesta. Chega no mês que vem, a mesma cesta custa o mesmo preço, R$ 200. Quer dizer que o P é o mesmo. Então, o P não sumiu, não subiu, nem desceu, ele está o mesmo, tá certo? Se isso ocorre, o preço não aumenta, o que, que acontece com o valor daquela moeda de R$ 1 lá, daquela moedinha que vale 1 sobre P? Ela tem o mesmo valor, porque se P é igual a 200, 1 sobre 200 é o mesmo valor, tá? Agora, e se houver inflação? Sei lá, por algum motivo aumentou os custos de produzir pão. Então agora o trigo ficou mais caro. E aí o pãozinho não custa mais 5 e sim custa 6. Então 6 vezes 2, 12. A manteiga tem o mesmo preço, 11, então 12 mais 11 dá 23, aí eu vou somando, dá 230 a minha cesta. Minha cesta ficou mais cara, ou seja, no geral, os preços subiram. Se o preço P subiu, 1 sobre P, o que acontece com ele? Diminui, porque um é o inverso do outro. Então, gente, o problema principal de aumentar preços na economia, de ir aumentando ao longo do tempo e aumentar muito, é que o valor da sua moeda, comparado com o que ela comprava antes, esse valor diminui. Diminuiu, escrevi errado aqui. O valor da moeda diminuiu. Falta um U aqui. Bom, beleza. Então, o ponto que eu queria falar para vocês nesse início é que nível de preços aumentando, valor da moeda diminui. Então, o que você consegue comprar com a sua moeda é menos do que antes. Então, o poder aquisitivo da moeda cai. Por isso que a inflação é um problema, tá certo? Então, vamos chamar M de quantidade de moeda ou até oferta de moeda e D de demanda por moeda. Nós vimos naquele modelo de moeda do mercado monetário, no capítulo 10, essas duas variáveis. E o modelo tinha essa cara aqui, ó, eu já volto para esse slide, só um segundo. Dá uma olhada nessa parte aqui. Lembra disso? M era uma curva assim, a quantidade de moeda era vertical, porque BC colocava uma quantidade fixa de moeda na economia, e as pessoas tinham demanda por moeda. Para que era demanda por que as pessoas têm demanda por moeda? Uai, porque elas precisam comprar coisas, né? Tem que pagar o ônibus amanhã, tem que pagar a comida, tem que pagar o aluguel, enfim, tem que pagar coisas, então tem uma demanda. Nesse modelo, a demanda, quando ela se cruza com a oferta, nesse ponto aqui, é o equilíbrio no mercado de moeda, de acordo com o que a gente viu no capítulo 10. Isso determina a quantidade de moeda, que, como a gente viu, é fixa, 6,5 trilhões ou 6.500 bilhões de reais ou dólares, sei lá. E aqui é o preço da moeda, ou o valor da moeda, que lá a gente viu que é a taxa de juros, lembram disso? Preço de moeda, quando eu quero emprestar moeda, eu pago a taxa de juros, lembra disso? Então, nesse mercado de moeda, o preço dela é os juros, que aqui eu chamo de valor da moeda e de juros. Mas volta um pouco. Então, voltando para o capítulo 10, no mercado monetário, mercado de moeda, demanda igual a oferta vai me dar um equilíbrio, quantidade de moeda em equilíbrio e um preço em equilíbrio, chamado de juros. Ora, a gente acabou de ver que se o preço da moeda é juros, a gente tem o valor da moeda também, não tem? Que é aquilo que ela consegue comprar na cesta. Isso tudo é igual. O valor da moeda, ela é o preço da moeda que, né, pela nossa definição no mercado monetário, é os juros. Então, valor igual a preço, que é igual a juros, que é igual ao quê? Que a gente acabou de ver, 1 sobre P. Então, olha o truque que eu fiz. Se aqui tem os juros, e se os juros é igual ao valor da moeda, e vocês acabaram de ver 2 slides atrás que o valor da moeda é 1 sobre P, então, no lugar de juros, eu botei 1 sobre P aqui. 1 sobre P. Então, é como se fosse 1 sobre P. 1 sobre P, estamos nesse ponto aqui. E olha o truque que eu fiz. Eu coloquei aqui, um outro eixo aqui do lado, bonitinho, junto com esse, que é o inverso desse daqui. Se isso aqui é 1 sobre P, isso aqui é P. Tá, então foca em mim aqui nesse ponto, ponto A. O ponto A é
quando você tem um equilíbrio no mercado monetário, ou seja, a moeda, que é essa aqui, e essa quantidade de moeda, esse ponto de... é o cruzamento dos dois, então 9% é a taxa de juros. O 9 é igual a 1 sobre P. Se 1 sobre P é 9, quanto que vai ser o P? O inverso do 9, ou seja, 1 nono. 1 nono. Agora, olha o que vai acontecer. Fica vendo o truque. Volta um slide. Eu vou aumentar a quantidade de moeda na economia e vou ver o que acontece com o preço de equilíbrio. Aumentar a quantidade de moeda significa eu tinha 6,5 trilhões, agora eu vou ter, digitar errado aqui, vamos dizer 9,5 trilhões. Aumentou a quantidade de moeda. Então, esse M aqui é uma nova oferta de moeda do BC. Dado uma mesma curva de demanda por moeda, ou seja, as pessoas estão querendo comprar as mesmas coisas do mesmo jeito, olha o que vai acontecer se eu aumentar, vir para a direita a curva de moeda, a oferta de moeda. Olha o que vai acontecer. Eu vou cruzar a demanda num outro ponto, num ponto aqui, onde os juros não é mais 9, e sim ele caiu. Os juros agora aqui embaixo é 6%. Ou seja, o preço do dinheiro caiu. Ou seja, o 1 sobre P caiu. Ele era 9 e ele passou para 6. Então, juros, que é igual a valor da moeda, que é igual ao preço da moeda, era 9, agora passou para 6. Então, estamos nesse novo ponto. Agora, olha o que acontece com a inflação. Venha para cá, para esse outro eixo. Esse aqui não é 1 sobre P? Esse aqui não é P? Então, um é o inverso do outro. 9 está aqui, o inverso é 1 nono. Então, o preço era 1 nono. E agora passou para 6 juros. O que acontece aqui? 1 sobre 6, que é o inverso de 6. P, 1 sobre P, o inverso dele é P. Então, o nível de preços passou de 1 nono para 1 sexto. 1 nono, como vocês sabem, deve ser algo perto de 0,1, 0,2. Enquanto 1 sobre 6 aqui já vai ser um número 20 e tanto, 0,2, 0,3 quase 0,3. Ou seja, esse número é menor do que esse. Ou seja, aumentou o nível de preços. Aumentou o nível de preços. Ou seja, olha o que aconteceu. Se aumentar a quantidade de moeda, que é o que eu fiz, eu passei da curva de moeda, eu coloquei para cá, agora tem mais moeda na economia. Se aumentar o nível de moeda, o preço da moeda cai, 1 sobre o P diminui, o que faz o preço aumentar. Ou seja, aumento do M, através de toda essa brincadeira aqui, vai ocasionar um aumento no nível de preços. Então, agora vai aqui para o teto do slide, determinantes da inflação. O que está por trás da inflação? O que faz um nível de preço aumentar? Aumento da quantidade de moeda. Obviamente que se eu tivesse necessidade dessa moeda, a economia tivesse precisando, a curva de demanda talvez fosse outra. Mas veja o que aconteceu. Eu estava aqui nessa curva M e eu estava aqui nessa curva D, nesse ponto de equilíbrio. Estou em equilíbrio, não preciso de nada. Aí, do nada, sem as pessoas precisarem, o BC chegou e falou: vou botar mais dinheiro na economia. Vou botar mais dinheiro na economia. As pessoas não precisam de mais moeda, tá? Porque a demanda continua a mesma. Olha o que aconteceu. Os juros diminuiu o preço da moeda, o valor da moeda passou de 9 para 6 e a inflação aumentou. Ou seja, aquele mesmo real compra menos coisa agora. Tá certo? O nível de preço era 1 sobre 9, agora ele passou para 1 sobre 6. Então, resumo da ópera, que eu quero que vocês entendam bem. Qual é o determinante da inflação principal? Quantidade de moeda. Se você aumenta sem necessidade a quantidade de moeda, vai aumentar o nível de preço. E por que eu faria isso, aumentar a quantidade de moeda sem necessidade? Já eu respondo, mas o importante é entender isso agora. Né, os determinantes da inflação que está por trás são aumentos na quantidade monetária sem a economia realmente necessitar. Olha como seria diferente se a curva de demanda fosse para a direita e tivesse mais ou menos aqui.
cruzando aqui. Aí, se ela estivesse cruzando aqui, o que ia acontecer? Aí ia fazer sentido aumentar a moeda, porque as pessoas estão precisando de mais moeda, a demanda está indo para a direita. Mas não é o caso. O nosso caso é que eu estava nesse ponto A, com essa curva de demanda de moeda, precisando só disso. Aí o BC do nada foi lá e colocou mais moeda na economia, e isso fez com que houvesse esse problema todo. Queda nos juros, porém, aumento na inflação. Então, todo mundo entendeu aqui, então, essa ideia. Aumento na quantidade de moeda, aumento no nível de preço. Tem um outro jeito de mostrar isso também, que é o que vocês vão ver agora em dois slides, que é o modelo de velocidade de moeda. Velocidade de moeda, como se fosse um carro, né, que corre 100 por hora ou 1000 por hora. Na verdade, é bem simples essa ideia aqui, né? Ou seja, o ponto é que você pode... Eu tenho uma nota de R$ 100 aqui na minha carteira. Beleza. Olha, juro por Deus, eu adoraria que ela ficasse aqui sempre. Não precisa ficar sempre comigo, fazendo companhia. Aliás, que ela, inclusive, chamasse outras notas de 100. Só que não dá, né? Chega aí, você liga para o iFood, pede uma pizza, chegou a pizza, tem que pagar. Quanto custa? R$ 90. Aí toca eu usar a nota de R$ 100 para pagar a pizza. Então, adeus nota de R$ 1, nota de R$ 100. Adeus é por conta disso. A gente precisa de moeda para pagar as coisas da economia. Então, a moeda, ela não fica parada na carteira, ela tem velocidade nesse sentido, ela anda por aí. Ela foi parar no bolso do cara do iFood, depois ele levou lá para a pizzaria, o pizzaiolo ficou feliz temporariamente, porque logo ele teve que gastar os R$ 100 para comprar mais queijo e mais farinha de trigo para fazer outras pizzas. Então, essa moeda está circulando, rodando na economia do país, certo? Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. O que mede isso? É uma tal de V, ou velocidade da moeda. É um modo de você medir a velocidade da moeda, ou seja, quanto que ela está se deslocando pela economia. Se ela está mais rápida, está mais devagar, sei lá. Esse V mediria isso. Muito bem, e como que eu sei isso daí? É um truquezinho, e vejam vocês aqui o truque que a gente colocou. Y não é a produção? Y não é o PIB? Sim, é o PIB. É tudo que foi produzido. Y, tudo que foi produzido precisa trocar de mão. Ninguém fica produzindo automóvel para colocar na prateleira e não vender. Não, eles querem vender o automóvel. Então, eles querem receber pelo seu automóvel. Tá, e quanto custa o automóvel? 40 mil. Aí eu multiplico esse um automóvel pelo preço dele. Aí eu multiplico, sei lá, os serviços do contador. Ele fez um serviço, está cobrando R$ 1.000. Um serviço vezes 1.000, outro produto vezes o preço dele, e tudo, pego toda a economia, o PIB da economia como um todo, multiplicando pelos seus preços. Um nível médio de preços é esse P, que é justamente o modo de você medir a inflação. Então, se você pegar esse P, que é o nível de preço da inflação, multiplicar pela produção, é exatamente o que eu preciso de comprar na economia. Tá. O ideal é que tivesse uma moeda para tudo, ou seja, que não faltasse dinheiro. Ou seja, esse M, se eu pegar tudo que eu preciso comprar na economia e dividir por toda a moeda que tem na economia, eu meio que mediria o V, essa velocidade da moeda na economia. Então, por definição, velocidade de moeda na economia é igual a P vezes Y sobre M. Tá bom? E por que isso? Porque P vezes Y é o que eu tenho na economia circulando e precisando financiar. E M são as moedas que vai garantir com que as pessoas possam comprar essas coisas. Tá? V, então, é P vezes Y sobre M. Agora, vou fazer um truque com isso. Mais um, né? Multiplicar em cruz. O M não está aqui embaixo, vou multiplicar pelo V, V vezes M, e aqui igual a P vezes Y. M vezes V igual a P vezes Y. Essa é a famosa equação quantitativa da moeda, que liga as seguintes variáveis: moeda e preços, e velocidade de moeda e Y.
tá certo? Ela liga e faz isso, tá? Qual que é a necessidade? Vamos supor que a moeda V é igual a 3, ou seja, as pessoas estão trocando de mão 3 vezes por mês ou 3 vezes por semana, vezes a moeda, isso vai ser igual a tudo que é produzido vezes o preço. Então, essa equação V vezes M, ou M vezes V, igual a PY, ela exatamente faz isso. Qual que é a necessidade de moeda que eu tenho para adquirir tudo que foi produzido? Então, é bem aquilo que a gente falou. Ó, produzimos tantos automóveis, tantos serviços de contabilidade, tantos lanches, né, tantos almoços, tudo que foi produzido na economia, e esse M é a moeda que e M é a moeda que existe na economia, que o BC colocou. Beleza. Vamos dar uma olhada mais atenta aqui, MV igual a PY. Então, agora eu vou provar de novo para vocês aquilo que eu falei sobre os determinantes da inflação. Por um minuto, pense em duas coisas, sobre o V e sobre o Y. O V é que, na maior parte dos países, o V ele é estável, ou seja, ele não muda muito. Ele é um 3, vamos supor, ou 4, em outras palavras. Para eu poder financiar tudo, para poder comprar tudo que tem na economia, eu tenho que pegar a moeda vezes 3, por exemplo. Vamos supor que o V fosse 3. Então, economistas nessa área de macroeconomia, do setor monetário, estudaram isso, e esse V ele costuma ser próximo, não constante igualzinho, 3, sempre todo, né, mas mais ou menos estável. Então, ele não muda muito ao longo do tempo. O que muda são as outras coisas. E vamos pensar agora num período de um ano. Ó, o PIB do Brasil foi 1,5 trilhão, faz de conta, então, que durante esse um ano não está mudando, é 1,5 trilhão de reais, ou trilhão de dólares, pensando melhor. Beleza. Então, olha isso. Olha aqui o truque. Se o V ele é estável e o Y a gente está considerando constante durante um certo ano, para ver como que as coisas ocorrem, variam, olha o que acontece. Esse cara é constante, esse cara é constante. Então, se o BC fizer isso aqui, ó, se o BC fizer essa gracinha e injetar moeda na economia, de repente, o que vai acontecer? Olhem para isso aqui de novo. Se o V é constante, o Y é constante, o M aumenta, o que vai ter que necessariamente mudar? O P, o nível de preços. Esse é o ponto. Então, é isso que esse modelo quantitativo da moeda mostra. Né? Como nas condições normais da economia, a velocidade de troca de moeda é mais ou menos constante. O PIB, durante um certo período, ele é constante. Então, se você está falando de um PIB de um ano, ou algum trimestre que seja, olhando bem o PIB como fixo, então, se o V é fixo, o Y é fixo, não mudam, então se o M aumenta, necessariamente, que vai acontecer? Se esse não muda. Se esse não muda, então o P vai ter que acompanhar o M, ou seja, aumento da moeda, aumento no preço. E é isso que o princípio da moeda, da neutralidade da moeda, é que, como V e Y são constantes no curto prazo, aumentos na quantidade monetária vai aumentar a inflação. Então, isso daí confirma o que a gente falou agora há pouco, que o principal determinante da inflação é a quantidade de moeda da economia. Tá? Se ela é estável, tudo bem, o nível de preços vai ser estável. Mas se o governo ficar aumentando a quantidade de moedas sem necessidade, então aumentos do preços irão ocorrer. Tá? E é esse exatamente o princípio de neutralidade da moeda. Como V e Y são mais ou menos constantes em um certo período, aumento de M significa em aumento de P. Então já sabe a história, né? Se o BC aumentar demais a oferta de moeda, o resultado significa aumento na inflação. Então, aí vamos entender isso um pouco mais. Não estou dizendo para vocês que o BC tem que ficar quietinho, se fingir de morto, dormindo na casa dele e sem imprimir moeda. Ele pode. O que não pode é justamente ficar
colocando moeda à toa. Qual é o papel do BC, Banco Central? Colocar moeda para que a economia precisa, à medida que tem coisas para serem compradas. Então, se todas aquelas coisas que foram produzidas valem, sei lá, R$ 1 trilhão, por que, que o BC vai colocar 3 trilhões de reais na economia? Esse é o ponto. Quando ele faz isso, tem moeda demais, isso vai acabar sendo inflacionário, vai aumentar a inflação dos países, vai aumentar o nível de preços. E às vezes isso cresce de uma maneira tão grande, tão ilimitada, que vai virar a tal da superinflação ou tal da hiperinflação. Lembra dos dados do Brasil, anos 70, 80 e 90? Então, anos 70 é superinflação. Quando é 40% ao ano, é muito alto, certo? Pensa bem, num ano, aumenta 40% os preços. Então, uma coisinha que custava 10 custa 14, né? E uma coisa que custa 100 custa 140. Então, no fim do ano, é uma inflação alta, tá? Quem conhece, já viajou aí para países que tem inflação baixíssima, sabe que você chega um ano aí, um cafezinho na Itália é €1. Quando eu morei lá em 2018, custava €1 na maior parte dos lugares. Tinha uns que eram 2. Tinha até um lugar em Veneza que o café era €10. Vocês iam ficar doidos, iam cair para trás. Por que era €10 naquele lugar? Porque era num restaurante muito caro, no ponto mais, vamos dizer assim, nobre de Veneza, então era 10. Mas normalmente, 99% dos lugares, o cafezinho custa €1. Se depois de um ano, ou depois de 2 anos, ou se você for lá agora, o café continuar custando €1, significa que a inflação do café é igual a zero. Então, agora, de novo, voltando para a nossa discussão aqui, aumentos no M vai dar aumentos no P. Então, colocar moeda mais do que a economia precisa gera inflação e, no limite, gera superinflação ou hiperinflação. Aí eu volto a perguntar para vocês, por que, que um BC faria isso? Colocaria um monte de moeda na economia. Bom, olha, vocês lembram? Então, o papel da moeda é financiar a compra das coisas que estão sendo produzidas agora. Tá? Vocês lembram que o G era os gastos do governo e o T era os tributos? E vocês lembram que quando G menos T era negativo, significa que o governo tinha um déficit? Lembram disso? Ou seja, G menos T menor que zero significa que o G é maior que o T. Aliás, T menos G, né? Quando o G é maior que o T, às vezes acontece isso. Muitas vezes tem governos que gastam demais da conta. Vamos supor, gastei 1 trilhão, só que só arrecadou de impostos 500 bilhões, ou seja, a metade. E agora, como é que eu faço para financiar esse déficit, outros 500 bilhões que estão faltando? Aí sabe o que o governo faz? Aquilo que a gente viu na aula 10, emissão de títulos de dívida pública. Ele vai lá e coloca dinheiro na economia, né? Vende títulos, coloca dinheiro na economia e retira títulos, compra títulos, né? Então, ele financia o excesso de gasto. Então, foi realmente o que aconteceu nos anos 80, por exemplo. Nos anos 70, o Brasil cresceu bastante, então a economia ainda cresceu bastante. E aí o governo colocou moeda na economia, talvez um pouco mais do que o nível necessário, gerou uma inflação média de 40% ao ano. Agora, nos anos 80, teve realmente excesso de gastos aí na época da retomada do Brasil como democracia. Naquela época houve um aumento de gastos muito grande e virou uma superinflação inicialmente, depois uma hiperinflação. E aí ficou só no plano real que foi conseguido diminuir de novo isso daí. Então, pergunta de novo, voltando, o que determina a inflação? Aumento excessivo dos gastos da colocação de moeda na economia. Beleza. Por que eu faria isso? Colocaria moeda de mais na economia? Para financiar excesso de gasto público.
tá bom? Então, muitas vezes, Brasil, Argentina, esses países, muitas vezes, né, aconteceu exatamente isso. Para financiar excesso de gasto público, o governo emitiu muito título, colocou muita moeda na economia. E aí aconteceu esse processo que vocês estão vendo aqui. Coloquei moeda sem necessária demanda, né? O 1 sobre P caiu e, portanto, o P aumentou. Tá bom? Essa é a ideia. Beleza. Então, continuando. Se o governo faz isso, significa... Olha só por que a inflação é ruim. Agora, é um outro tópico já, tá? O problema da alta inflação. O problema da alta inflação. Por que a inflação é ruim? Porque ela não é um imposto, como eu escrevi aqui, imposto inflacionário. A inflação não é um imposto, mas ela funciona como se fosse um imposto. Por quê? Porque, olha, gente, o meu salário, vamos supor que o salário de uma pessoa aí é 1.000, certo? 1.000 eu consigo pagar o aluguel, eu consigo comprar comida, eu consigo fazer uma série de coisas com esses 1.000, tá? E me sobra aí, sei lá, 100 por mês. Aí tem inflação de um mês para o outro, as coisas estão mais caras. Aí vem o meu inflação, vem meu salário no fim do mês, para eu pagar essas contas do outro mês. Os mesmos R$ 1.000. Só que aí as coisas estão mais caras, a comida está mais cara, a gasolina está mais cara. Com sorte, o aluguel não vai estar mais caro, mas de repente, depois de um ano, resolvem aumentar o aluguel também. Aí, olha só, agora não está mais sobrando R$ 100 no fim do mês, está sobrando 50. Putz, então isto é um custo para mim, porque é um custo extra, como eu estou dizendo aqui. É um imposto inflacionário porque a moeda perdeu o valor e as pessoas estão comprando menos. Então elas estão, sabe que nem você paga imposto para o governo sem chorar, que infelizmente tem que pagar? É a mesma coisa. Se tem inflação, você tem que pagar esse custo da inflação sem chorar, tá? Com o mesmo salário. E por que que então isso é um grande problema? Por dois motivos. Primeiro, depois dois. As pessoas, quando começam a ter esses custos inflacionários, elas falam, opa, palhaçada, que isso? O meu salário continua 1.000 e eu estou tendo que gastar mais? Palhaçada. Então, elas começam a cobrar, na ponta onde elas trabalham, começa a cobrar reajuste de salário. Ou seja, esses 1.000 não estão dando para comprar o que eu comprava antes. Eu quero aumentamento de salário, agora eu preciso de 1.200 ou 1.500 para comprar as mesmas coisas. E aí o chefe fala, não, cai fora. Mas aí uma pessoa faz isso, outra também, 1.000 pessoas fazem isso, 1 milhão. Muita gente começa a demandar reajuste nos salários, os empresários chegam uma hora que não conseguem mais, né, resistir e falar, tudo bem, vou aumentar o salário desse cidadão de 1.000 para 1.200. Só que lembra que salário para empresário é custo, a empresa tem que arcar com esse custo. Aí o que vai acontecer? A empresa vai chegar e falar, putz, aumentando meus custos, não consigo mais vender o meu produto por R$ 50, porque os custos estão aumentando, meu lucro está sendo espremido. Então eu vou aumentar o preço do meu produto de 50 para 51, ou para 52, e com essa diferença eu pago esse aumento de salário, tá certo? Quando aumenta de 50 para 51, 52, o que quer dizer isso? Inflação. Então, gente, inflação gera mais inflação. Percebe que a gente pediu para aumentar o salário por causa da inflação? Agora, isso acaba causando mais inflação? É uma espiral, né? Começa a rodar, e é por isso que às vezes acontece isso aqui, ó. Superinflação ou hiperinflação. O BC aumenta a quantidade de moeda, gera inflação. Gera inflação, as pessoas falam, quero reajuste de salário. Reajuste de salário, ao aumento, outro reajuste para os preços finais. Aí tem mais inflação. E essa inflação vai gerar uma nova pedido de aumento de salários e um novo repasse para os preços. Então, é o que a gente chama de espiral inflacionária, né? Inflação gera inflação por causa disso. E esse é só um motivo. Tem um segundo motivo, que é a questão do custo extra de remarcar preço. Quando uma coisa você chegar e marcar
olha, esse meu produto custa R$ 50. E não precisar mudar isso. Está lá. Imagina num supermercado, você tem um papelzinho escrito R$ 50, sei lá, uma garrafa de vinho. Aí fica lá um dia, 2 dias, um mês, quem sabe, continua lá, R$ 50, eu não tive que remarcar o preço. Agora, imagina nessa situação anterior da inflação alta. As pessoas pedem aumento de salário, e aí o cara fala, o cara da vinícola, tá, tudo bem, eu pago o teu aumento do teu salário, só que eu vou aumentar o preço do vinho, 52. Então, aí, esse custo extra que eu estou mencionando aqui no número 2, é que agora eu vou ter que jogar fora aquele papelzinho que estava escrito 50, colocar outro no lugar para botar 52. Pode parecer uma besteira isso, falar, puta, não custa nada mudar de 50 para 52, mas imagina fazer isso sempre e o tempo todo. Quando a inflação estava 3.000% em junho de 93, não, junho de 94, imagina você mudar o preço todo dia. O vinho custa 50, amanhã ele custa 51, semana que vem ele custa 55, no outro dia ele custa 60. Imagina você fazer essa remarcação de preços o tempo todo. Isso, de novo, isso é uma espiral inflacionária, né? Vai realimentando. Então, chega num momento, dependendo do país, que o negócio chega no tal da hiperinflação, torna-se fora de controle o controle esse negócio de aumento da inflação. Ela vai aumentando, 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 e a gente passou por isso durante muito tempo. Por sorte, vocês não tiveram que lidar com isso, né? Nos anos 80. De resolver o problema da inflação, da alta inflação. Lembrando aquilo que causou, o que é o determinante da inflação. Alguém me fala aí, por favor, qual é o determinante da inflação? Inflação no início, do início desse negócio, dessa espiral. O que causou? O que foi mesmo que causou a inflação? Volta, volta. Quando o BC aumenta demais a oferta de moeda. Então, aquele negócio de financiar excesso de gasto público com moeda é que iniciou o processo e depois virou inflação, depois virou superinflação, depois virou hiperinflação. Então, pessoal, para resolver esse problema da hiperinflação, o governo tem que controlar seus gastos, tem que emitir pouca títulos de dívida pública, calcular a quantidade de moeda na economia para manter em controle, economia em controle, né? Então o governo não pode ter excesso de gasto demais. Se ele coloca só a quantidade de M na moeda necessária, controla os seus gastos através de gastando menos e mantendo os impostos em dia, recebendo os impostos, se for preciso, às vezes até aumento de impostos, aí você consegue, voltando para cá, consegue resolver o problema da inflação alta, diminuir os gastos do governo, porque foi isso que fez o governo emitir fez aquele gasto, emissão extra de moeda né, que foi só emitida essa moeda a mais por causa dos gastos excessivos do governo. Isso disparou um processo de inflação que começou a se realimentar. Então, o principal ponto é esse aqui, tá? E como então a gente cura a inflação alta? Diminuindo o gasto do governo. Às vezes, o governo faz uma outra coisa aqui também, que é juros alto. Manter a taxa de juros alta, que é o preço do dinheiro. Bom, lembra que a definição de juros real é o juros nominal com a inflação esperada? Então, vamos supor que o preço do dinheiro é
uma inflação somada à inflação dá os juros nominal. Tudo bem. Então, significa que se o meu juros é 1% ao ano e a inflação 1% ao ano, a inflação os juros que eu vou cobrar mesmo no mercado financeiro é 2%. Agora, imagina o que acontece se a inflação esperada for 3.000%, igual à hiperinflação de 94, do primeiro semestre de 94. Então, põe 3.000 aqui, mais um 1%, significa que a taxa de juros vai ter que ser altíssima. Então, o único jeito para manter alguma taxa de juros real razoável, em tempos de inflação alta, é aumentar a taxa de juros. Né? Aumentar a taxa de juros, vamos voltar para aquele gráfico bonitinho. Esse aqui. Taxa de juros é o valor da moeda, que é igual a 1 sobre P. Tudo isso aqui é igual. Juros, valor da moeda, 1 sobre P. Eu falei para vocês aumentar a taxa de juros, certo? Então, é o contrário dessa setinha aqui. É passar de 6 para 9. Como que eu faço para aumentar a taxa de juros? Vou na contramão dessa seta vermelha. Diminui a base monetária. Quando você diminui a base monetária, eu passo do ponto B para o ponto A. Eu passo de uns juros de 6 para 9. Meus juros aumentou. O que vai acontecer com a inflação? Olha a inflação aqui, o truque que eu coloquei a inflação no lado direito. Quando esse valor vai para cá, ela passa de 1 sobre 6 para 1 sobre 9. A inflação diminui. Resumo da ópera é que, tem dois jeitos que devem ser feitos para resolver o problema de alta inflação, e parece ser fácil, mas não é muito fácil conseguir, mas é o jeito de curar inflação alta, super alta, hiper alta, que é cortando o gasto de governo e aumentando a taxa de juros. Porque se aumenta a taxa de juros, diminui a inflação, vai desacelerando a inflação. Os juros mais altos servem para isso, como a gente viu nesse gráfico. Ele serve para diminuir a inflação. Então, você vai desacelerando a inflação. Então, o governo Fernando Henrique Cardoso, lá em 94, na verdade, era o governo do Itamar, e o Fernando Henrique Cardoso era ministro da Economia. O que ele fez foi isso, foi um corte nos gastos do governo, aumento na taxa de juros e mudou até a moeda. Mudou a moeda que se chamava cruzeiro e virou real. Então, desde então, a moeda do Brasil é real. Tá? Uma taxa de juros bem alta, desacelera a inflação, ao mesmo tempo, corte dos gastos de governo. Tá? Então, essa que é a solução para resolver o problema da alta inflação. Novamente, não digo que é fácil, porque não é fácil o governo diminuir gasto. Tá? Essa é a parte complicada, convencer o governo a segurar os seus gastos. Tá? É como aquele irmão ou irmã gastona. Né? Você fala para ele diminuir, ele não consegue, e aí a inflação fica alta. Né? É isso. Então, beleza. Todo mundo entendeu agora sobre inflação, a causa dela, o que determina a inflação, por que é um problema ter inflação muito alta e como resolver o problema de alta inflação. Agora só falta mais 2 pontos, além de nosso trabalho de dados, que é, primeiro desses pontos, é a relação entre inflação e desemprego, certo? Esse tal de Phillips, que é um economista dos anos 70, percebeu que tinha uma ligação entre os níveis de inflação e os níveis de desemprego na economia num determinado momento, tá? O desemprego ou emprego, se você quiser, você pode usar o nível de emprego ou o nível de desemprego. Mas vamos fazer como o Phillips fez, né? Relação inversa essas duas variáveis. Quanto maior o desemprego, menor a inflação. Quanto menor o desemprego, maior a inflação. E vice-versa. Né? Quanto se menor a inflação, aumenta o desemprego, ou se aumenta a inflação, diminui o desemprego. Tá? Uma relação inversa. Uma vai para um lado, outra vai para o outro.
E a ideia de explicar o que acontecia era o seguinte: vamos supor que eu tenho, quando o emprego está cada vez menor, ou seja, desemprego alto. Menor emprego, tá? Contratando menos, então desemprego alto. A economia tem mais renda, está gerando menos dinheiro, circulando menos dinheiro. Menos empregos gerados, pagam salários menores. Por quê? Porque está faltando pessoa empregada, né? O desemprego está em alta. Então, faltando emprego, a inflação ou os preços tendem a diminuir, porque as pessoas pedem menos aumento de salário. Lembra aquela discussão agora há pouco, né, que eu pedia para ter aumento de salário, mas quando o nível de desemprego está alto, aquela discussão foi sem falar de desemprego. Agora vamos trazer o desemprego. Se está tendo alto desemprego, estou todo mundo mandando na rua, não sou eu que vou chegar para o meu chefe e vou falar assim, ó, quero um aumento de salário. Não dá, né? Ele não vai dar isso. Então, se as empresas estão pagando menores salários ou tendo menos pressão para aumento de salários, esses salários estão baixos. As pessoas vão comprar menos produtos, né? E aí, se os produtos estão vendendo menos, por que eu vou ficar aumentando o preço? Já não estou vendendo o que eu tinha para vender, né? Então, os preços não deixam de aumentar, ou seja, diminui, ou seja, inflação baixa. Desemprego alto, inflação baixa. A discussão oposta ocorre se o desemprego estiver baixo, a inflação fica alta. Vamos ver por quê rapidamente. O desemprego baixo significa que eu estou contratando todo mundo. Desemprego baixo, ninguém está desempregado. Então, se não tem ninguém desempregado, como é o único jeito de arrumar um novo empregado? Tirando ele do empregado do concorrente. E como que eu vou tirar uma pessoa de um trabalho que ela está trabalhando já, oferecendo um salário maior? Beleza, oferece salário maior, ele vai vir. Só que aí esse salário, o que ele é para você, empresário? Custo. Aumento de custo, o que significa aumento de custo? Inflação. Então, resumindo, desemprego baixo, inflação alta, que é exatamente o que o Phillips mencionava nos anos 70. E essa relação aqui, ela é interessante porque ela vale até hoje, embora tenha havido uma mudança hoje em dia. Olha aqui o gráfico. Tá? Antes de falar disso, dá uma olhada no gráfico. O que acontece aqui, esse vermelhinho é... Peraí. Inflação e desemprego nos Estados Unidos entre 1950 e 2010. Dá uma olhada aqui nesse período, entre 1960 e 70. O azul é inflação. Eles mediram a inflação e puseram aí ao longo desde 1950 até 2010, eles puseram a inflação e o desemprego juntos. Ó, inflação estava baixa, começou a aumentar. Se a inflação aumenta, de acordo com Phillips, o que acontece com a inflação aumentando? O que acontece com o desemprego? Cai, né? Ou se o desemprego cai, o que acontece com a inflação? Aumenta. Então, de fato, nos anos 60 e 70 estava uma relação inversa. Aqui nesse período aqui, esse aumentou e esse diminuiu. O azul aumentou e esse diminuiu. Só que, olha o que aconteceu. Tem alguns períodos que os dois caem. Aqui, ó, esse cai e esse cai. Aqui, esse cai e esse cai. Só aqui que um foi para uma direção, o outro foi para outra. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, às vezes, isso aqui vale. Às vezes, quando aumenta a inflação, o nível de desemprego diminui e vice-versa. Mas, então, como tem alguns períodos que isso não ocorre, então, como, por exemplo, quando teve choque do petróleo, vocês não sei se já ouviram falar, mas foi também 1973 e 1979, os donos os países que produziam petróleo no mundo resolveram aumentar, quadruplicar, por exemplo, os preços do petróleo, e aí ficou uma inflação altíssima, porque
né? A oferta agregada diminui, lembra? O preço do petróleo é um preço muito importante. E aí o nível de preços estourou, então teve inflação alta e desemprego alto, porque com aqueles preços as empresas não estavam mais contratando pessoas. Como explicar isso? Então você tem que modificar um pouco a curva de Phillips, que ela vai dizer o seguinte, que desemprego e inflação só são um para cima e outro para baixo, em um caso, quando o desemprego supera a taxa natural de desemprego. Quando não, isso não ocorre, então não vai acontecer. Elas não vão ser inversamente relacionadas. O que seria essa tal taxa de desemprego natural? É uma taxa de desemprego da economia em que não há mudanças na inflação. Tá? Ou seja, os economistas que modificaram essa curva de Phillips perceberam isso. Quando o desemprego supera essa taxa natural, aí a inflação diminui. Então, só nesse caso. Então, isso ajudaria a explicar aí toda a curva de Phillips, mas resumindo essa discussão, para vocês que são contadores, aí não são economistas, não precisam entender isso em super detalhe, mas o detalhe importante é que quase sempre inflação e desemprego vão na direção oposta, tá? Quase sempre. E a única exceção é quando ela não supera a taxa natural de desemprego. Tá certo? Então é isso. Inflação e desemprego, curva de Phillips. Um vai para cima, o outro vai para baixo. E a última curva, relação macroeconômica, que eu quero falar hoje é a relação entre desemprego e crescimento econômico. Essa aqui é a famosa lei de Okun, óbvia, vou mostrar aqui no próximo slide. A lei de Okun, ele mostra uma relação inversa entre desemprego e crescimento econômico. Vamos pensar por quê? Se a economia está crescendo, PIB está crescendo, atividade econômica, crescimento econômico para cima, eu estou precisando de contratar pessoas para trabalhar, certo? Cada vez mais. Porque as empresas estão crescendo, estão produzindo mais, precisa de gente. E se precisa de gente, o que eles vão fazer com isso? Vão contratar mais pessoas. Então é natural que o desemprego caia quando aumenta o nível da atividade econômica. Ou seja, PIB para cima, desemprego para baixo. Quando o PIB cai, por outro lado, é porque eles não estão conseguindo produzir mais, não estão conseguindo vender os produtos. Então, está encalhando o produto. Então, o que acontece? Preciso cortar custo, está difícil a situação. Vou contratar menos gente, ou talvez até mande gente embora. Então, PIB caindo, desemprego aumentando. Tá? Essa aqui, essa relação, não tem mudança igual à curva de Phillips, não. Ela sempre se verifica. Teve uns economistas aí que fizeram um teste, eu estou mostrando para o Brasil em particular, mas isso aqui que vocês estão vendo vale para outros países também. Eles mediram PIB no Brasil e desemprego ao longo de, sei lá quantos anos, entre 83 e 2018. E marcaram cada bolinha dessas aí para um ano. Então, por exemplo, essa bolinha aqui é um ano, sei lá que ano que é, 1974. Essa aqui, 77. São as várias bolinhas, né, para cada ano. Quanto que era o desemprego naquele ano e o PIB naquele ano. Então, isso aqui em 74, o desemprego foi 0,75 e o PIB foi, desse aqui, 1,5. Agora pega essa bolinha aqui, foi em 1968, e eu estou chutando aqui, porque eu não estou mostrando os anos de cada bolinha. Mas essa bolinha aqui em 68, o desemprego foi 0,70 e variação do PIB foi menos 3, negativo. Então, aí fizeram todos esses pontinhos para todos os anos e aí extrapolaram uma curva no meio. Dá para fazer isso em estatística, né? Vocês vão ver isso em estatística, se é que já não viram. Então, que curva que eu extrapolei com todos esses pontos? Essa reta aqui. E essa reta é exatamente o que eu falei no slide anterior de relação inversa entre desemprego e PIB. Ou seja, se aumenta o PIB, o desemprego cai. Se diminui o PIB, o desemprego aumenta.
tá? Então, para todos os países, essa relação se verifica. Beleza? De teoria, era isso, basicamente. Esses 5 exercícios aí que estão são do livro Análise Econômica. Eu aponto aí, sugiro para vocês pensarem, né? Resumem mais ou menos a discussão de hoje, principalmente esse número 1 aí, que eu queria que vocês entendessem bem. O que são os determinantes da inflação? Como a gente viu, é a quantidade de moeda, aumentar a quantidade de moeda muito a mais do que a economia necessita. E por que eles fazem isso? Governos, para financiar excesso de gasto público. Tá? Então, é a questão 1. Questão 3 é que quando a inflação chega, né, vai se realimentando e chega em níveis muito altos, essa inflação vira o que a gente chama de hiperinflação. E a única maneira de resolver o problema da hiperinflação é cortando os gastos do governo, né, através da diminuição aí da quantidade de moeda na economia. E eu mencionei que aumentando a taxa de juros ajuda nesse processo. Então, é um processo de dois lados, juros altos e corte de gastos de governo que implica em diminuição de moeda na economia. Imposto inflacionário eu já falei, curva de Phillips e a Phillips modificada já falei também. Então, beleza, vamos terminar hoje com isso aqui. Uso de dados em macroeconomia. Eu vou fazer vou apresentar para vocês um site em que a gente tem dados macroeconômicos para os vários países do mundo. E aí, incluindo o Brasil, claro, são dados anuais, tá? Mas dá para ter uma ideia, né, das principais curvas aí, dessas variáveis macroeconômicas. Se vocês precisarem algum dia, é possível obter esses dados. Eu fiz aqui um exercicinho para a Suécia. Eu coloquei para vocês, entre os anos de 2010 e 2019, peguei os dados, 6 variáveis macroeconômicas: PIB, consumo, investimento, juros, inflação e desemprego. Peguei desses 6 anos, desculpe, dessas 6 variáveis para esse período de 10 anos, incluindo 2010 até 2019. Tá? Onde que tem esses dados para a Suécia? Tem no banco de dados do Banco Mundial, né? E o banco de dados chama Data Bank. E Banco Mundial em inglês é World Bank. Tá? Aqui está o endereço do site, databank.worldbank.org. E aí tem que seguir esses passos aqui para pegar os dados de cada variável. Né? E nós vamos fazer isso agora. Mas antes de fazer, deixa eu mostrar o que eu fiz depois. Eu plotei num gráfico 4 dessas 6 variáveis. Plotei semelhante para um país que vocês vão escolher depois, daqui a pouco eu falo sobre a atividade, mas para algum país, sei lá, vocês vão pegar tipo Itália ou tipo Canadá e fazer essas 6 variáveis aqui. Eu não fiz para 6, eu só fiz para 4. Eu coloquei consumo, investimentos, desemprego e inflação, tá? Mas dá para fazer para as 4. E aí a atividade vai ser exatamente essa. Cada grupo escolhe um país do mundo, diferente dos outros. E aí, para o seu país, você vai pegar dados dessas 6 variáveis: PIB, consumo, juros, inflação, desemprego. Está faltando investimento aqui. Eu esqueci de escrever investimento. Bom, mas está escrito investimento aqui. É só que eu esqueci, viu, gente? Mas investimento também precisa. E plotar num gráfico igualzinho ao que eu fiz, esses 2 gráficos. Então, daqui a pouco eu volto na atividade, vamos ver como é que faz isso aqui. Bom, então vamos nesse banco de dados aqui do Banco Mundial, e aí nós vamos pegar cada uma dessas 6 variáveis, tem um nome em inglês aqui para cada uma delas, e está nessa ordem. PIB é o GDP, ou Gross Domestic Product. GDP é o PIB. Consumo é Final Consumption Expenditure.
current dollars, ou seja, são dólares correntes, é o valor atual em dólares. PIB, consumo. Agora, investimento, está aqui, gross fixed capital formation, em dólares correntes, dólares atuais. Essas três primeiras variáveis, os dados são em dólares atuais, tá? Current dólares. Então, essas três primeiras, PIB, consumo e investimento. Agora tem mais três, juros, inflação e desemprego. Juros, lending interest rate, o sinal de percentual. Essa é a taxa de juros. É a taxa de juros de que o Banco Central empresta, a taxa de juros principal do país. No Brasil é a Selic. Cada país tem a sua taxa de juros de empréstimo principal. E como nós vimos na aula 10, não é a única taxa de juros na economia, certo? É a do governo de referência. Juros. Inflação. Está aqui, ó. Inflation, Consumer Prices, Annual Percentage. Ou seja, inflação, preços ao consumidor, em percentual por ano. Vai dar uma taxa anual. E, finalmente, desemprego. Está aqui, ó. Unemployment, Total Percentage of the Total Labor Force, National Estimate. Então, desemprego total, como porcentagem da força de trabalho total, estimativas nacionais, ou seja, cada governo que dá a taxa de desemprego. Então, desde esse GDP aqui até o unemployment, é o nome em inglês das 6 variáveis que vocês precisam captar para o seu país, e eu fiz para a Suécia. E o procedimento é simples. Entra no site, clica em Data Bank, clica em World Development Indicators, que é o nome do banco de dados. Esse banco de dados tem muitos dados sobre os países, não só os dados macroeconômicos, tá? Mas eu foquei aí nos dados macroeconômicos. Aí você escolhe country, que é país, e o nome do meu país é Suécia, né? Em inglês é Sweden. Então você escolhe país Suécia, no caso de vocês, vai ser o país de vocês. E aí vem o nome da série, Series. São 6 séries de dados. PIB, consumo, investimento, juros, inflação, desemprego. Está aqui, PIB, consumo, investimento, juros, inflação, desemprego. E para terminar, tem que, no time, né, no tempo, tem que escolher, clicar nos anos de 2010 até 2019, um por um. Clica, aí você seleciona os 10 dados, aí você clica em Apply Changes, aplicar mudanças. Quando você clica nisso, ele faz um negócio, parece que não fez nada, mas fez, e aí você clica no Excel, no botãozinho de Excel, para gerar o arquivo de Excel. Bom, nós vamos fazer tudo isso, vai ficar bem claro para vocês aí, vai ficar bem tranquilo. Então, vamos lá. Ó, o que eu vou fazer está tudo nessa planilha aqui, desculpe, tudo nesse slide aqui. É só seguir. Então, vamos lá. Primeira coisa, ir no https databankworldbank.org. Vamos ver se ele vai direto. Foi. Está aqui. databank.worldbank.org. Então, o banco de dados do Banco Mundial, o World Bank, e é o banco de dados deles. Eles têm vários bancos de dados. Então, você desce aqui, ó, clica para descer, para explorar os bancos, vários bancos de dados. Tem aqui, ó, o World Development Indicators é o nosso, mas tem uns indicadores de educação, de capacidade estatística, e mais para baixo tem de gênero, saúde, nutrição e população, tem muitos dados. Eu vou voltar lá e focar no nosso, que é o World Development Indicators, que é os indicadores do desenvolvimento mundial. São vários indicadores, como eu disse. Clica aqui. Aí ele vai abrir aí uma série de coisas. Database é o banco de dados, já escolhemos. País, vou escolher agora. E que tem uma lista de países aqui embaixo. Você pode procurar aqui, ou você pode clicar na letra do seu país, que nem o meu, Suécia, né? Sweden começa com S, eu posso clicar aqui. Outro jeito é fazer aqui, ó, tem essa lupinha, eu vou clicar aqui, ó, nessa caixa, escrever Suécia. Vou escrever Suécia em inglês. Sweden. Tá? Então, olha o que vai acontecer. Clico na lupa, fica de olho. Apareceu a Suécia aqui.
Aí clica na caixinha da Suécia. Bom, o que mais? Volta para o slide. Volta para o slide um segundo. Então, ó, entrei aqui, Data Bank, a gente viu, World Development Indicator, a gente já clicou, Country, eu já fiz, Suécia, né? Sweden, e entrei. Agora, Series, ou séries, vocês têm que procurar essas séries, e aí guardar, clicar nas caixinhas dessas 6 séries aqui, começando pelo PIB, GDP, Current Dollars. Então, vamos lá, séries, e aí cada uma das 6, começando pelo PIB. Olha aqui as séries aqui, que está aqui embaixo. Então, eu vou vir aqui na direita, diminuir um pouco, e clique em Series, para ver o que dá. Pronto. Olha só quantos dados tem esse banco de dados. Olha aqui. Access to clean fuels and technologies for cooking. Ou seja, acesso a combustíveis limpos e tecnologias para cozinhar. Porcentagem da população. Acesso à eletricidade. Acesso à eletricidade. Tem um monte de variáveis. De novo, de A a Z, de A a Y. Mas tem a caixinha aqui de eu procurar. Então, eu vou fazer duas coisas. Não era GDP, Current Dollars? Foca nisso. GDP, Current Dollars. Eu vou clicar aqui em GDP, vou fazer as duas coisas. GDP aqui, não apareceu inicialmente, mas eu vou na letra G aqui, e olha o que vai acontecer quando eu clicar na letra G. GDP apareceu. Cuidado aqui. Constant 2010 dólares. Constant LCU. Current LCU, Current Dollars. É esse. GDP, Current Dollars. Não é LCU. Aliás, o que é LCU? Local Currency Unit, ou unidade local. Tá? Eu poderia fazer na Local Currency Unit, que é a unidade do país local. Então, no caso da sueca, mas eu vou colocar em dólares correntes. Ah, e tem esse negócio de constante. O que é um dólar constante? Dólar constante é aquele dólar real, ou seja, a moeda, um dólar já descontado a inflação. Mas eu não vou fazer isso aqui, não vou descontar a inflação. Beleza? Marquei o GDP. Agora, qual que é o próximo? Final Consumption. O que eu vou fazer vai ser exatamente isso. Eu vou escrever Final Consumption Expenditure. Eu vou escrever isso. Aonde? Aqui, ó. Era Final Consumption. Final Consumption. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Fui agora para a segunda variável, que é o Final Consumption Expenditure, ou seja, gasto de consumo. Escrevi Final Consumption, eu clico no lupa. Não apareceu de cara, apareceu outras coisas aqui, então olha o que eu vou fazer. Vou no F. Agora apareceu o que eu queria. Final Consumption Expenditure. Opa, percentage de GDP? Não. Anual Percentage Growth? Não. Constant Dollars? Não. Constant LCU? Não. Current LCU? Não. Current Dollars? Sim. Cliquei aqui. Final Consumption Expenditure in Current Dollars. Está igualzinho ao que eu escrevi aqui. Beleza? E aí vai um por um agora. Terceiro indicador. Gross Fixed Capital Formation. Eu vou escrever isso. Gross Fixed Capital. Vou escrever aqui. Gross Fixed Capital Formation. Só que isso aqui já deu. Apareceu? Apareceu. Não, não apareceu. Agora apareceu. Dá uma olhada aqui, pessoal. Apareceu um monte de outras coisas. Agora aqui, ó, Gross Fixed Capital Formation Current Dollars.
Eu estou pegando tudo em dólares correntes, que é para poder fazer uma comparação, né? Tudo na mesma base. É por isso. Beleza. Volta lá no slide. Marquei mais uma aqui. Pronto. Então, já vi o PIB, já vi o consumo, já vi o investimento. Agora eu quero isso aqui, ó. Lending interest rates. Taxa de juros de empréstimo. Então, adivinha o que eu vou fazer? É escrever lending interest aqui na caixinha. Lending interest. Vamos ver se aparece. Não aparece. Apareceu sim, tá aqui, ó. Lending interest rates percentage. Clica nele. 4 variáveis eu já selecionei. Vamos para a quinta. Inflation, Consumer Prices Annual Percentage. Tá todo mundo vendo aqui? Inflation, Consumer Prices. Então vamos lá. Inflation. Será que eu escrever sem vírgula aparece? Apareceu. Inflation, Consumer Prices Annual Percentage. Tá igualzinho que eu coloquei aqui embaixo. Inflation, Consumer Price. Marca a caixinha. Beleza. Só falta agora desemprego. Unemployment total, com vírgula. E aí vem esse monte de coisa. Eu vou lá então escrever unemployment, vírgula, total. Olha lá. Unemployment, vírgula, total. Vamos ver se deu. Não, mas eu vou. Olha o truque. Vou clicar no letra U. Aí sim. E por isso que eles colocaram total, porque você tem outros modos de calcular o desemprego. Female e male, ou seja, taxa de desemprego para mulheres e homens, né? E eu vou pegar a taxa, desce um pouquinho aqui. No total, tem duas total. Percentage of Labor Force, ILO, não. Percentage of Labor Force, National Estimate, isso, é essa aqui. Essa aqui. E aí, finalmente, já peguei todas as 6 variáveis. Agora eu tenho que clicar em tempo, time. Olha como é que faz. Não está aparecendo o time ainda aqui, né? Então, eu vou aqui na direita e desce um pouquinho. Não clica aqui não, ó. Clica aqui embaixo, desce um pouquinho, que vai aparecer. E apareceu time, ok. Clica em time. Olha que beleza. Eu quero entre 2010 e 2019. Vou ter que clicar um por um. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 e 11. É isso? Não, 10. Marquei todo mundo. De 2019 até 2010. Tempo, 2010 a 19. Agora só falta essa última coisa, Apply Changes. Aperta no botão Apply Changes, está aqui. Fica olhando agora. Parece que ele não vai fazer nada, mas ele vai. Fica vendo. Vou clicar em Apply Changes. Rodou, carregando. Aí, parece que ele não fez nada, mas ele fez. Ele mudou tudo isso aqui, ó, em cima. E olha onde nós vamos. Download Options. O que é Download Options? Opções de download, né? De baixar os dados. Aí vai ter Excel. CSV, eu vou clicar em Excel. Olha o que ele fez. Para mim, ele extraiu, trouxe aqui no canto esquerdo inferior, trouxe essa variável Data Extract from. Olha lá, vou mostrar na pasta. Está aqui, ó, dados extraídos do Banco Mundial. Em Excel, e ele abre. Beleza. Pronto, estão aqui os dados
da Suécia para os 6 séries de 2010 até 2019. Antes de continuar, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Pessoal, alguma pergunta? Amanda, João Pedro, Tiago, Maria Eduarda, Lana, Lara, tudo sério, tranquilo? Tá tranquilo? Então, beleza. Acredito que vocês conseguiram acompanhar até agora. Né? Eu também estou fazendo bem devagar de propósito, tá? Eu sei que tem gente aí que faz isso num microsegundo, mas era mais para ir no passo a passo, porque tem para todo mundo seguir. Beleza. Otávio, tudo bem. Então, vamos lá. Olha só. É isso. Então, olha, Suécia, vou pagar vou pagar isso. Canwood, não preciso disso. Aí, ó, nome das séries. Deixei bem grande para vocês verem. Olha lá, os 6. Isso daqui bate igualzinho com o que eu escrevi no slide, tá? Por isso que eu coloquei em detalhe aqui, que é para vocês não se confundirem. Nome da série, vou deletar. Tá aqui. Isso aqui, Suécia, eu vou deletar também country name, mas vocês sabem que é Suécia, ó, tá tudo para Suécia, que é o meu país. Cada um de vocês vai escolher o seu. Tá, aqui, ó, 2010 até 2019. Certo? Beleza. Só que tá meio feio, eu vou editar isso aqui um pouco para ficar bonitinho, tá, gente? Fazer do meu jeito aqui. Vou editar um pouco para ficar mais bonitinho. Pronto. Então, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu vou plotar esses dados daqui a pouco. Antes de eu plotar, deixa eu mostrar para vocês. Lá, volta lá no PowerPoint, os 2 próximos slides. Eu coloquei para vocês consumo, investimento. Olha que verdinho o consumo e investimento em azulzinho, bem bonitinho, né? E no slide seguinte, eu coloquei desemprego e inflação. Esse azul é desemprego e a inflação em marrom, ou é preto, sei lá. Beleza? Tudo bem. Por que eu não pus tudo junto, tudo num gráfico só? Porque ia ficar horrível. Consumo e investimento é medido em dólares, então isso aqui é bilhões de dólares. Agora, essas duas, desemprego, ia ficar horrível. Ia ficar aqui embaixo, né? Aqui embaixo ia ficar esmagado o desemprego e a inflação ia ficar aqui embaixo, não ia dar para comparar, ia ficar um lixo. Então, pessoal, por favor, 2 slides. 2 slides. Um slide para PIB, consumo, investimento. Segundo slide, juros, inflação, desemprego. Por quê? Porque essas 3 primeiras variáveis estão em dólares. Se você misturar maçã com laranja, vai ficar feio. Vai ficar bem ruim. Tá bom? Então, aqui eu não pus o PIB, não é que eu esqueci. Esse gráfico aqui eu acabei não pondo, mas é para pôr consumo, investimento e PIB. No segundo gráfico é para pôr juros, que eu não pus, juros, desemprego e inflação. Tá certo? E aí, então, voltando lá para o Excel, tá. Outro problema que pode acontecer com vocês é que acabou de acontecer comigo. Dá uma olhada na taxa de juros da Suécia. Não tem. Para alguns países, não vai ter. Para alguns países, não vai ter. Então, infelizmente, não tem. Se vocês tiverem o país de vocês, beleza, usem. Tá? Então, o que acontece? Eu vou excluir.
No caso de vocês, se tiver, mantém. Beleza. O que mais? Não estou gostando desse formato da variável, eu vou mudar o formato. Vou colocar duas e aqui também. Olha que bonitinho. Isso sim dá para botar num gráfico, certo? Agora, todas essas daqui, ela está em variável exponencial. Vamos ver se eu consigo tirar isso. Nesse formato exponencial também não sou muito chegado, prefiro no formato número, sem casa decimal e com separador. Aí sim, ficou bem mais visível, só que não cabe na mesma página, né? Tá todo mundo aqui. Beleza? Então, dados, vou fazer os gráficos. Vou botar os gráficos tudo junto aqui. Não consigo. Claro que sim, né? Onde que faz gráfico? Não, é aqui em algum lugar. Inserir linha. Esse daqui. Gráfico de linha. Não, mas isso. Espera aí, vamos lá. E uma coisa errada. Alguém sabe como, por que que eu fiz essa bobagem? Outra, por que está dando 100? Pronto. Olha aí, pessoal. Bem melhor, né? Beleza. Então, olha o que ele fez. Entre 2010 e 2000 e consumo. Então, você vê que o consumo segue direitinho, né? O PIB. Eles vão na mesma linha. E já nem tanto, né? Nem tanto. Beleza? Então, vou deletar o gráfico. Agora eu vou fazer o gráfico dessas duas aqui. Desses gráficos aqui, esse daqui. Pronto. Aí vocês podem botar um título, igual eu coloquei aqui, ó. Suécia, desemprego e inflação, 2010, 2019. Tá aqui, ó. Desemprego em laranja. Desculpe, laranja.
desemprego em marrom, e inflação em azul. Na Suécia, só um período que teve uma inflação aí de um pouquinho mais alta, só que veja a inflação alta, não alta. E agora vocês já sabem mexer. E tem outras milhares de variáveis. Por exemplo, outras coisas que eu não falei aqui, gastos de governo, tem exportações, tem importações, câmbio, tem várias variáveis macroeconômicas e outras até que nem são econômicas, né, como vocês viram. Tá? Muito legal esse banco de dados para países, são os indicadores do desenvolvimento, né, por isso que chama World Development Indicators. Aí, cada um, agora vamos finalmente para a atividade, e esse exercício aqui em grupo, ele tem que escolher um país, cada grupo escolhe um país, e obtém, esqueci de digitar aqui, investimento. Mas é PIB, consumo, investimento, juros, inflação e desemprego. Plotar num gráfico entre 2010 e 2019, igual a gente acabou de fazer. Tá? E aí entreguem aí os próximos 7 a 10 dias, como sempre a gente faz. Muito bem.